Olá a todos! Já alguma vez pararam para olhar com atenção para o selo de uma universidade famosa e pensaram, mas o que é que isto significa? Bem, hoje vamos desvendar uma história exatamente assim. Pois é, vamos mergulhar numa ligação histórica que é, olhem, fascinante e, à primeira vista, completamente improvável. A que junta um sábio rabino do século XVIII vindo da Terra Santa e uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Yale. Então, vamos começar pelo início, pelo mistério principal. Já se questionaram por que raio é que o selo oficial de Yale, uma das universidades mais conhecidas do planeta, tem ali umas palavras em hebraico, Urim Vetumim? É uma pergunta que dá que pensar, não é? E a resposta, acreditem, vai levar-nos numa viagem hiperas pela história. Ok, para resolvermos isto, vamos começar a nossa investigação. Primeira parte, o tal mistério na Universidade de Yale. E olhem que a chave para este enigma não está escondida num qualquer decreto antigo ou numa decisão de um comitê. Nada disso. A resposta está em algo muito mais humano, mais pessoal. Uma amizade. Uma amizade improvável que nasceu ali, na América colonial do século XVIII. E essa amizade leva-nos, claro, a um dos seus protagonistas principais. Entramos na segunda parte, a viagem do sábio de Hebron. Estamos a falar, pois claro, do rabino Raim Rafael Carigal, nascido na antiga comunidade sefardita de Hebron, lá em 1732. Ele era um verdadeiro prodígio. Imaginem, tornou-se rabino com apenas 17 anos. E a vida dele? Bem, a vida dele foi marcada por uma missão que o fez atravessar o mundo inteiro. A sua missão, o seu propósito, era ser um Shalayeg de Rabanan. E atenção, isto não era um papel qualquer. Estes emissários eram, digamos, escolhidos a dedo pela sua sabedoria. O trabalho deles não era só angariar fundos para as comunidades em Israel. Era também ensinar a Torá e, no fundo, ser uma ligação espiritual para os judeus espalhados pelo mundo na diáspora. E esta longa viagem acaba por trazê-lo a um cenário completamente novo. E com isto, entramos na terceira parte, o refúgio no Novo Mundo, a América colonial. Pronto, para percebermos bem o contexto em que o rabino Carrigal aterrou, vale a pena dar uma olhadela a esta cronologia. A presença sefardita na América do Norte, vejam bem, não era recente, já tinha começado mais de um século antes, em 1654, com refugiados que vieram do Brasil. Por isso, quando Carrigal chega em 1773, já havia uma comunidade bem estabelecida e até próspera, com figuras de proa como o Aaron Lopes, que era ele próprio descendente de marranos, judeus forçados a converter-se em Portugal. E o epicentro de tudo isto era Newport, em Rhode Island. Tinha-se tornado um centro super vibrante para os comerciantes sefarditas. Pensem no Warren Lopes, um empresário com um sucesso tremendo, que chegou a ter uma frota de 80 navios. Foi precisamente ele que recebeu o nosso rabino. E é aqui, neste centro comercial tão próspero, que a nossa história dá uma volta completamente inesperada. Vamos à quarta parte, à amizade improvável. De um lado, temos o rabino Carigal, o tal erudito de Hebrão. Do outro, Ezra Stiles, um pastor protestante que mais tarde viria a ser presidente da Universidade de Yale. Mas o que é que um pastor na América colonial queria saber sobre hebraico? Bem, isto foi no auge do pensamento puritano, uma altura em que eles viam a América como uma espécie de Novo Israel. Por isso valorizavam um imenso estudo do Antigo Testamento, na sua língua original. Para o Stiles, perceber hebraico era a chave para a verdadeira sabedoria bíblica, e foi essa paixão que o ligou de forma muito profunda ao rabino. A fama do rabino Carigal já tinha chegado primeiro que ele. Foi o seu anfitrião, o influente Aaron Lopes, que o descreveu com estas palavras que dizem tudo. O judeu mais erudito que alguma vez chegou às Américas. Quer dizer, isto dá-nos uma ideia do peso intelectual de quem estamos a falar. 28 é só um número, mas diz tanto sobre a profundidade da relação deles. Foram 28 as vezes que o rabino e o pastor se encontraram para discutir teologia, língua, cultura. Isto não foi um encontro de café, foi um verdadeiro seminário privado que durou meses a fio. E o melhor é que esta amizade não é só uma história bonita que se conta. As conversas deles foram todas, mas todas, registadas pelo Stiles no seu diário. E as cartas que eles trocaram, escritas em hebraico, estão guardadinhas nos arquivos de Yale até hoje. É a prova física, palpável, deste encontro de mentes absolutamente incrível. Mas agora a pergunta é, como é que uma amizade tão pessoal acabou por moldar uma das maiores universidades do mundo? A resposta está na nossa secção final, o legado sefardita em Yale. Vamos lá ver, passo a passo, como tudo aconteceu. Primeiro, em 1778, o Ezra Stiles torna-se presidente de Yale. Estando ele profundamente influenciado pelo sua amizade com o Carigal, uma das suas primeiras decisões foi tornar o hebraico obrigatório para todos os caloiros. Depois, para homenagear o amigo, doou o retrato do rabino à universidade. E, finalmente, o culminar tudo isto, a cereja no topo do bolo, as palavras hebraicas Urim Vetumim são oficialmente adicionadas ao selo de Yale. E pronto,
está resolvido o nosso mistério inicial. E reparem, antes mesmo do Rabino Carigal se ir embora de Newport, o Styles fez questão de encomendar um retrato dele. Hoje, esse retrato ainda está pendurado numa das salas de Yale. É um testemunho silencioso, mas permanente, desta notável amizade entre duas culturas. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final, não acham? Esta história esteve sempre ali, à vista de todos, gravada no selo de uma universidade mundialmente famosa. Isso faz-nos pensar. Que outras histórias incríveis de encontros, de intercâmbios culturais estarão assim, escondidas à nossa frente, só à espera de serem descobertas? Para quem quiser aprofundar, a base para esta análise foi uma publicação em alaja.org e a veracidade de tudo isto pode ser confirmada, claro, em fontes primárias. Por exemplo, nos Ezra Stiles Papers, que estão na Biblioteca de Yale, e também no Registro Oficial do Retrato do Rabino, que está na Galeria de Arte da própria Universidade. Esta é uma publicação do portal soisfardi.org. E pronto, chegamos ao fim. Se gostaram desta viagem pela história, então já sabem. Subscrevam o nosso canal do YouTube, o soisfardi.org, partilhem esta análise e, claro, explorem muito mais no nosso portal, em soisfardi.org. Muito obrigado por nos terem acompanhado.